O Paulo Sérgio perguntou no chat, Maicon, uma galera perguntando de Maicon, vai pro Atlético Mineiro, vai pro Corinthians. Você vai me responder, o Maicon, ele está mais próximo de ficar no Corinthians ou de ir pro Atlético Mineiro? O que vocês dois têm de mais de novidade dessa situação do Maicon? Vamos lá, é uma situação que não está totalmente resolvida, né? Não é uma situação que está já fechada. O Maicon está fora do Corinthians, não vai mais jogar, e o Shakhtar não aceitou e tal. Ainda não houve uma resposta, ou pelo menos até ontem à noite não se tinha uma resposta. Lembrando que a gente está no meio do Natal ucraniano, então é uma espécie de feriadão lá na Ucrânia e muita coisa acaba não funcionando. Então, estão aguardando muito essa resposta, porque vai ser a resposta definitiva. Se o Shakhtar vai aceitar a volta do Corinthians na questão do tempo de contrato e tal, de 2 anos para 3 anos, porque o Corinthians fez uma nova proposta, voltou atrás no coisa, ou então vai aceitar a proposta do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro sim fez uma oferta nos moldes em que o Shakhtar queria no antigo acordo com o Corinthians, 3 anos de contrato, ficar com 50% do jogador e ainda ter uma possibilidade ali de ganhar uma grana lá na frente com esse contrato. Então, assim, hoje, nos bastidores do Corinthians, pessimismo. Pessimismo? Tá. Pessimismo. Nossa. Pessimismo. Na questão do Maicon, ele aguarda, né? Tá aguardando. Não é uma situação que foge das mãos do Maicon hoje, né? Foge das mãos do Maicon. É uma questão que depende muito do Shakhtar. E o Atlético Mineiro está esperando para ver se tem um sinal verde para poder avançar na negociação. Então hoje o cenário é esse, um pessimismo do lado do Corinthians, uma decisão que está nas mãos do Shakhtar, o jogador aguarda e o Atlético Mineiro também aguarda porque tem muito interesse em incorporar ele. Ô Bruno Andrade, falando assim no modo literal, o Shakhtar tá puto com o Corinthians, né? Porque tinha um acordo encaminhado, mas tá certa, né, a palavra, eu usei a expressão. Tá puto, não tá? Não, é isso, dá pra esticar um pouco mais. A expressão que eu ouvi foi: o Shakhtar tá putaço, não tá puto, tá putaço com o Corinthians. Porque não custa lembrar, o Shakhtar, nos últimos anos, emprestou o Maicon 2 vezes sem custos. Há uma dívida pendente de 1 milhão de euros, na cotação atual, pouco mais ali de 6 milhões de reais, que o Corinthians, por enquanto, não pagou nem sequer um centavo. E mesmo assim, o Shakhtar sentou para poder negociar uma transferência em definitivo, ou seja, já não cobrou nada lá atrás, tem uma dívida pendente que não recebe e ainda assim sentou, fez um acordo ali para que o Maicon ficasse vinculado definitivamente com o Corinthians, pelo Corinthians, com mais 3 anos de contrato. Ficaria então uma divisão dos direitos econômicos, 50% para o Shakhtar, 50% para o Corinthians, sem custos, ou seja, o Shakhtar abriria a mão de 50% e não cobraria nada, só queria receber lá o 1 milhão por conta dos 2 últimos empréstimos, com a contrapartida de que o Maicon assinasse um contrato de longa duração, 3 anos, que permitisse que eventualmente o Shakhtar recebesse alguma coisa no caso de uma eventual venda. A questão é que isso foi acordado com o Fabinho, o Marcelo Paz inicialmente aceitou, só que de última hora desceu, diminuiu de 3 para 2 anos o contrato do Maicon. Maicon não gostou, mas sobretudo quem não gostou foi o Shakhtar, porque viu a quebra de um acordo verbal entre os dois. E aí surgiu o Atlético Mineiro oferecendo as mesmas condições, o mesmo salário para o Maicon, as mesmas condições para o Shakhtar, 50-50 e um contrato de 3 anos. Então o Shakhtar, assim, abriu muito para o Corinthians e o Corinthians ainda assim se deu ao luxo de incomodar o Shakhtar. Por isso hoje, e depende muito dos próximos dias, das próximas horas, eu não tenho uma bola de cristal aqui para prever o futuro, o que a gente tem é o termômetro. O termômetro hoje é mais favorável para o Atlético Mineiro, mas não significa que o Corinthians esteja fora da jogada, porque o Corinthians voltou ao acordo inicial. O Corinthians bateu a porta do Shakhtar e disse: ok, desculpa, pelo amor de Deus, a gente quer o Maicon por 3 anos e mantemos o acordo inicial. Só que tem agora a proposta do Atlético e a insatisfação do Shakhtar com o Corinthians. As propostas são similares, em cima da mesa do Shakhtar, mas que não responde hoje e se calhar também não responde amanhã por conta desse Natal na Ucrânia, enfim, essa data festiva
na Ucrânia. Mas o termômetro é esse. Hoje está mais para o Atlético Mineiro, o que não significa automaticamente que vai fechar no Atlético Mineiro. Não é por acaso, ele não quis deixar o Brasil nessa reta final de ano, né? O Corinthians se reapresenta ao CT já no dia 3, então ele já quis ficar por aqui mesmo para intensificar raízes aí com o povo brasileiro. Então, assim, ele está realmente muito identificado, mas para permanecer no Corinthians, no Brasil, ele exige mudanças políticas no clube. Eu também confesso que prefiro Itacaré, o frio. Porque tá lá na Holanda, né? Acho, também, né? Não acho uma escolha ruim ter ficado em Itacaré, né? Que foi fácil querer se adaptar à cultura brasileira num país bonito como o nosso, né? E não escolheu qualquer lugar, não. Escolheu um dos lugares mais bonitos do Brasil para passar as férias. Se ele gostar de pegar onda lá, então lugar perfeito ainda. Então, altas lá. Mal não tá o Memphis. Agora, observando essa situação, né, contratual do jogador do Corinthians, é complicado, Jéssica, porque eu fico imaginando, o Vitor falou, né, o Memphis ali ao final da temporada, campeão da Copa do Brasil, deu as respostas dele, os recados dele para quem tinha que dar, mas é meio, não sei se é uma situação delicada, talvez, porque o clube também não pode ficar muito na mão do jogador, né, tipo assim, o Memphis vai ficar, claro que ele tem as exigências dele a fazer, o clube também, mas me dá uma sensação de que pode ficar essa coisa meio, não, para eu não assinar pré-contrato, tem que fazer isso aqui. E o clube, de certa forma, ficar na mão do jogador, né? É porque foi o contrato que o Corinthians desenhou e aceitou com o Corinthians, né? Então, assim, o clube se colocou nessa situação. É bastante complicada, uma situação complicada, porque o Memphis é um excelente jogador que define uma Copa do Brasil e dá um título do tamanho de uma Copa do Brasil, que rende cifras de quase 100 milhões de reais, para um clube como o Corinthians, que estava precisando de grana também, né? Na bagunça que está o Corinthians, que precisa se organizar em vários outros setores antes da gente pensar só na engenharia de uma folha salarial, né? Tem muita coisa a ser ajustada antes disso. Só que o Corinthians se coloca nessas situações complicadas em que ele mesmo vira refém de um contrato que ele fez com um grande jogador. Então seria muito bom contar com o Memphis mais um ano. Sim, seria espetacular contar com ele mais um ano. Mas os valores chegam naquilo que é dentro da realidade do Corinthians nesse momento? São quase 3 milhões por mês, fora os bônus, gols e partidas. Né? Exato, é muita grana. E ele deu o título para o Corinthians, então ele está muito bem. Ele está com moral, ele tá nas graças da torcida, então já é difícil você negociar com um atleta quando ele está assim, quando ele está por cima na situação. Vamos ver o que o Corinthians vai fazer, assim, sabe? Acho que o Corinthians, ele conseguiu, na Copa do Brasil, principalmente na reta, a partir do jogo contra o Palmeiras, na verdade, vamos colocar ali a partir das oitavas ali, jogar muito bem, o time com muita disciplina tática, o time com uma perspectiva, conseguindo manter esse nível de foco e concentração em todos os jogos da Copa do Brasil, coisa que não conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro, e isso rendeu um título. Mas teve muitos jogos do Campeonato Brasileiro que a gente viu tanto lacunas de elenco, como alteração, né, alternância em desempenho, que talvez fizeram com que o Corinthians não subisse mais na tabela, ou disputasse alguma outra coisa na tabela. Então, para o ano que vem, deveria pensar em trazer peças que reforçassem o Corinthians, né? O Corinthians ele foi se contratar